o mais impressionante é que o Globo, Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o UOL e G1, a capa, na primeira página e no corpo, né, das notícias, porque você até vai encontrar alguma coisa no UOL e no G1 procurando muito o encontro de anteontem do Pedro Vaca com o Barroso e o Alexandre de Moraes. Mas sobre o encontro dele ontem com as vítimas da tirania no Brasil, nenhuma linha. O Globo, Estadão, Folha de São Paulo, quando eu comecei a ler, eu falei, bom, não botaram na primeira página, mas deve ter lá, né? Meia página de matéria, né? Um box, uma notinha, alguma coisa. Nada, gente. Nenhuma linha. Assim, ignoraram solenemente o assunto do dia, o assunto da semana, o assunto mais importante para todos nós aqui no Brasil, que é a luta contra a tirania, contra a perseguição política e contra a censura. Então, nenhuma linha. E ontem foi um dia importantíssimo, porque a gente falou aqui. O Pedro Vaca, que é o relator da tal Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, RELI, que é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, que é ligada à OEA, Organização dos Estados Americanos, chegou ao Brasil com a equipe dele no domingo. Na segunda-feira começou a investigação dele sobre a situação no Brasil, ataques à liberdade de expressão e censura. Ele tem que preparar um relatório sobre isso. Ele começou muito mal a investigação dele, ouvindo primeiro, e por 1h30, apesar de ter anunciado que faria encontros para ouvir depoimentos, e esses encontros teriam no máximo 10 minutos, de 5 a 10 minutos, ficou 1h30 com o Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, e com o ministro Alexandre de Moraes. 1h30. Então começou uma investigação ouvindo primeiro os acusados, sem ter ali todas as informações e os dados e os documentos e os relatórios dos acusadores, das vítimas, o que é bem esquisito. Ontem foi um dia importante. Em Brasília, ele ouviu deputados e senadores, perseguidos políticos. Ele ouviu o advogado do Daniel Silveira, que está preso, o Paulo Faria. O advogado do Felipe Martins, que está solto, foi solto, mas está preso, porque está cheio de restrições. O Sebastião Coelho. Ouviu depoimentos de parentes dos presos políticos do 8 de janeiro. Ouviu depoimento muito emocionante das filhas e da viúva do Clesão, que morreu lá na Papuda. Foi envolvido nas manifestações de 8 de janeiro, tinha um quadro de saúde muito delicado, apesar de todos os pedidos que foram feitos para que ele fosse solto e pudesse se tratar fora da prisão, esses pedidos foram ignorados pelo Alexandre de Moraes, ainda que houvesse a manifestação ali da PGR, se não me engano, do Ministério Público, de que era melhor soltá-lo. Então, o Pedro Vaca ontem teve um dia que ele próprio considerou um dia importante. E aí, se deslocando, né, entre um evento e outro, ele respondeu a poucas e breves perguntas de um repórter do portal Metrópolis, e ele disse, olha, os depoimentos que eu ouvi hoje são muito impactantes. Muito impactantes. E aí foi perguntado sobre a nota oficial que o STF divulgou, inclusive admitindo que censurou pelo menos 120 contas no X. Ele perguntado sobre o encontro com o STF sobre essa nota, ele falou, eles divulgaram uma nota à imprensa, né? É a opinião deles. A nossa, nós daremos depois. Então, a primeira pauta aqui, a nossa conversa começa assim, é tentar entender, podemos ter mais esperança de que o Pedro Vaca seja iluminado pela verdade, pela honestidade, pelo mundo real, pelos fatos e produza um relatório que aponte, né, a situação que o Brasil vive, a situação que o Brasil enfrenta de tirania, de perseguição política e de censura? Marcos, começo por você. Lembrando que a gente viu aí o caso da USAID, né, com verbas cortadas pelo governo americano. A OEA depende muito das verbas que vêm dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos. O Pedro Vaca, obviamente, sabe que a situação da OEA, a qual ele está ligado, né, é delicada. Então, se ele der uma patinada, se ele produzir um relatório enviesado, pode ficar ruim para a OEA, Max. A gente pode colocar o vídeo da entrevista? Sim, eu acho que bom, a gente podia botar esse aí mesmo. Sir Pedro, quick word for Brazilian media, please. How do you assess the visit to Brazil so far? We're listening to a lot of stories and reports, a very heavy agenda. So we're on that. Anything you heard so far is concerning about freedom of speech in Brazil? I mean, the tone of the reports are really impressive. We have to analyze this with calm.
And about the meeting of the Supreme Court was satisfying about the freedom of speech? They present. I think they publish a press release on that. That's their voice. We will have ours later. Okay, thank you very much. Tá bom. Aí depois é a reunião dele já com os parlamentares, né? Depois a gente vai mostrar um outro vídeo também que aconteceu no momento dessa reunião. Mas eu acho que ficou bem claro ali que ele está impressionado com os relatos. Eu acho que isso era o mínimo, né, que alguém poderia falar sobre os relatos que estão acontecendo no Brasil. Porque, gente, é importante também a gente lembrar que a mídia, a velha mídia, que domina ainda a comunicação no Brasil, ela blinda tanto a imprensa internacional quanto autoridades internacionais do que realmente está acontecendo no Brasil. A maior prova disso é o fato dos grandes jornais, como o Lacombe já comentou, não terem falado nada sobre essas reuniões do Pedro Vaca de ontem. E foram situações assim que, no mínimo, dariam um jornal, metade de um jornal nacional. Com os vídeos da filha do Clesão, né, com os próprios jornalistas da Globo querendo saber qual era a opinião dele. Não teve nada. Nada. Ou seja, mais uma vez, eles blindando. Por quê, gente? Porque se alguém quiser saber, né, você imagina um diplomata, você imagina autoridades internacionais querendo saber o que está acontecendo no Brasil. Vamos dar uma olhada aí de notícias. Ele vai olhar o quê? A capa dos grandes jornais. Ainda é assim. Ainda é assim. É claro que muitos já olham a internet. Então, o fato deles omitirem é realmente para ocultar não só do povo brasileiro, mas da imprensa internacional e também de autoridades internacionais. Para que elas não saibam o que está acontecendo. Para que elas não saibam o que foi dito ao Pedro Vaca. Agora, é claro, se ele fizer realmente ali uma análise cuidadosa, né, como ele mesmo comentou ali nesse trechinho de vídeo com o repórter do Metrópolis. Se ele fizer uma análise cuidadosa, se ele analisar com calma tudo que foi passado para ele, porque ele saiu da reunião ontem com os parlamentares com muitos documentos,